Senhores, chamo a julgamento processo de número 16 na pauta, OHC, foi relator o ministro Lúcio Mário de Barros Góes. É o retorno de vista do ministro José Barroso Filho, a quem passo a palavra. Então, senhor presidente, senhores ministros, o presente pedido de vista foi formulado na sessão de julgamento do dia 8 de maio de 2019, com lastro disposto no artigo 78 do nosso regimento interno, após a aprovação do voto do ministro relator. O ministro relator concedia a ordem, desconstituindo a decisão hostilizada e conceder liberdade aos pacientes para que respondam aos procedimentos investigatórios em curso e ao processo penal subsequente, sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente. Então, senhor presidente, síntese dos fatos, só para relembrar, trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Paulo Henrique Pinto de Melo, em favor de Ítalo da Silva Nunes, Romualdo, segundo-tenente do Exército, Fábio Henrique Souza Braz da Silva, terceiro sargento do Exército, Gabriel Christian Honorato, soldado do Exército, Gabriel da Silva de Barros Lins, soldado do Exército, João Lucas da Costa Gonçalves, soldado, Leonardo Oliveira de Souza, soldado, Marlon Conceição da Silva, também, Matheus Santana Claudino, soldado, e Vitor Borges de Oliveira, também. Foram presos preventivamente, respondendo ao auto de prisão em flagrante número tal, em trâmite na primeira auditoria da primeira CJM. Todos estes servindo no 1º Batalhão de Infantaria Motorizado, senhor presidente, na cidade do Rio de Janeiro. O impetrante aponta como autoridade coatora a juíza federal substituta da primeira auditoria da primeira CJM, que decretou a prisão preventiva em desfavor dos pacientes, acarretando-lhes constrangimento ilegal. Em sede de liminar, a defesa postula pela concessão da liberdade provisória, arguindo que o decreto prisional foi proferido sem qualquer fundamentação fática ou jurídica, revestindo-se de ilegalidade. Assevera ter a juíza determinado a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base exclusivamente no crime em tese, ainda sem qualquer investigação a comprovar a sua existência, sem indicar quais os elementos constitutivos do tipo, subsumidos pelas condutas dos ora pacientes. Ao final, o ilustre defensor postulou a concessão da medida excepcional com a imediata revogação da prisão preventiva decretada até o julgamento final do presente remédio heróico. No mérito, a concessão definitiva da ordem. Mediante decisão proferida em 12 de abril de 2019, o ministro relator indeferiu o pleito liminar por falta de amparo legal. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer datado de 23 de abril de 2019, subscrito pelo subprocurador-geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo conhecimento com a devida concessão definitiva da ordem para que os pacientes sejam colocados em liberdade, sem fiança, na forma do artigo 321 do CPP, termos do parecer ministerial. A denúncia foi oferecida em 10 de maio, o recebimento se deu em parte posterior na mesma ocasião, entre outros atos processuais. Foi determinada a data de 21/5 para a oitiva do ofendido e das testemunhas de acusação. Então, só um breve relato e vamos analisar passo a passo. Então, senhores ministros, os fundamentos da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes foi proferida pela nobre juíza, teve como fundamento o descumprimento de normas de segurança e de regras de engajamento descritas na Ordem de Operações número 001, de 12 de 2 de 2019,
em consonância com as diretrizes específicas do Ministério da Defesa e do Comandante de Operações Terrestres, como também descumprimento das normas de conduta para operações de GLO e emprego de forças, emprego de armas não letais, estabelecido na diretriz de planejamento operacional militar número 1 do COTER, de 3 de junho de 2015. Define o emprego do Exército Brasileiro na situação de normalidade institucional e no contexto de proteção integrada. Os fatos em si, né? Então, para se analisar bem a situação do presente feito, na sua fase atual, já começou a ação penal, faz necessário uma breve retrospectiva das informações colhidas durante a fase investigatória, até o recebimento da inicial. Então, no dia dos fatos, por volta das 14h30, um grupo de combate composto por 12 militares, sob a chefia do tenente Ítalo da Silva Nunes, deslocava-se em uma viatura Marruá do 1º Batalhão de Infantaria Motorizada Escola para os próprios nacionais residenciais, bens públicos sob a administração do Exército, localizados na Avenida Brasil, em Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro. O grupo levava o almoço e o efetivo dos militares que substituiria aquele que estava de serviço, fazendo ações de segurança nos PNRs, determinadas pelo comandante da 1ª Divisão de Exército e a guarnição da Vila Militar. Os militares, no momento em que desciam o veículo de Deodoro, sentido Avenida Brasil, foram alertados por um veículo que trafegava em sentido contrário acerca de um assalto em local próximo. Ao chegarem no cruzamento com a estrada de Caboatá, antes do local conhecido como Piscinão de Deodoro, os militares se depararam com a realização de um roubo, envolvendo um Honda City branco, de placa KRZ 9136, de propriedade do senhor Marcelo Bartoli, objeto do roubo, e um veículo Ford Ka, sedã branco, de onde saíram 3 assaltantes. Os militares declararam que, ao serem notados pelos assaltantes, estes realizaram disparos de arma de fogo em direção à viatura. Em reação, os militares efetuaram disparos de fuzil e de pistola na direção dos meliantes, que empreenderam fuga no Honda Civic e no Ford Ka, trafegando pela estrada do Caboatá rumo à Avenida Brasil. Neste instante, houve a ordem para reembarque pelo tenente Nunes, com a duração de cerca de 30 segundos, e continuaram os disparos na direção do veículo Honda e de um veículo branco. Ocorre que foi atingido um veículo Ford Ka sedã branco, placa LSC 2892, com características semelhantes ao do assalto, dirigido por Evaldo Rosa dos Santos. Sérgio também estava, né? Sérgio Gonçalves de Araújo, está no banco do carona. O menor Davi Bruno dos Santos, atrás do banco condutor. Michele da Silva Leite Nunes, no meio. E Luciano dos Santos Nogueira, atrás do carona. Segundo a prova técnica, os disparos perfuraram a parte lateral do aludido veículo, atingindo o seu condutor, o senhor Evaldo, o qual perdeu a consciência, sendo o carro guiado pelo senhor Sérgio Carona por cerca de 100 metros, até parar completamente. Nesse instante, os civis que se encontravam na parte traseira deixaram o veículo em busca de abrigo. Então, são as informações preliminares, né? Um civil, depois identificado como Luciano Macedo, aproximou-se do carro parado para prestar socorro. Segundo consta nos autos, os militares, ao avistarem o veículo parado, com as portas abertas e com a aproximação do civil, mesmo não sabendo precisar se tratava do mesmo veículo, sedã de cor branca, participando do roubo e sem identificar os civis, efetuaram novos disparos em direção ao suposto veículo, né, que estava sendo objeto de análise. Os disparos atingiram novamente o condutor, que já se encontrava desacordado, bem como o civil, que prestava socorro, levando o primeiro a óbito imediatamente
E o segundo, após dias de internação a falecimento por conta das lesões provenientes dos disparos de arma de fogo. Consoante o registro de ocorrência policial militar, número tal, lavrado em 7 de abril de 2019, os réus, agora réus, né, foram uníssonos ao declarar que avistaram um carro branco, sedã, semelhante ao veículo alvejado em situação anterior de perseguição numa empreitada de roubo. Afirmaram que ouviram disparos, mas não puderam identificar de onde vinham e, mesmo assim, dispararam em direção ao citado veículo. Concomitantemente, com a juntada de perícias, e diligências complementares, cuja realização foi autorizada pelo comando da 1ª Divisão de Exército, ocorreu o oferecimento da denúncia, isso em 10 de maio de 2019, e o seu recebimento em data posterior, em desfavor dos militares que eu já nominei. A magistrada recebeu a denúncia por se encontrar revestida das formalidades legais. Na mesma ocasião, designou, entre os outros atos processuais, a oitiva do ofendido e das testemunhas de acusação, que efetivamente ocorreu essa oitiva no dia 21 de maio deste ano. Então, esse é, em síntese, o quadro probatório, o quadro processual. A juíza, logo em seguida, na audiência de custódia, como eu já falei, senhor presidente, eu estou votando e não admito interrupção. Negativo. Está no despacho do... Senhor presidente, eu estou votando e não admito aguarde, vai chegar a sua vez. Interrupção. Muito obrigado. Então, à época, havia inúmeras diligências a serem realizadas, isso imprescindíveis, a realização, a elucidação dos fatos. Então, nós temos ao meu sentir, duas situações, ou dois blocos, vamos dizer, bem claros. Uma situação de um oficial, o tenente Ítalo, e a situação do seu grupo, que era formado por soldados, todos militares temporários. Da situação fática, não é só isso que nós temos aqui a considerar, porque esse pelotão já estava em atividade há bom tempo. Nós estamos falando aqui de um momento anterior, cerca de 3 horas. O mesmo pelotão, dentro de um blindado, foi no patrulhamento daqueles PNRs, que esse patrulhamento é totalmente irregular, pois existe um decreto imperial, decisões judiciais, que no perímetro de 1.300 metros pode-se fazer esse tipo de patrulhamento, polícia. Nesse patrulhamento, há 3 horas atrás, esse pelotão foi, vamos dizer assim, envolvido num tiroteio. Eles foram alvejados por 12 meliantes. Isso demorou cerca de meia hora. O que é que isso tem a ver com esse fato? Tem a ver que foi o mesmo pelotão. E prossigo. No momento em si, aí eu vejo os dois blocos bem nítidos, eles se destacaram do pelotão, esses que eu nominei, foram até a unidade militar buscar o almoço, isso já em outro veículo, um Amarruá. Quando eles estavam voltando, foram alertados que havia um assalto, e foram prontamente, como é dever, tomar alguma providência. Houve uma troca de tiros, os veículos que eu já citei. Na sequência, os veículos saíram em direção à Avenida Brasil. A dinâmica, exatamente, eu não vou afirmar porque isso aqui não é o processo de conhecimento. Estamos aqui simplesmente, não é simplesmente não, estamos lidando com fatos gravíssimos, 2 pessoas morreram. Simplesmente, nós estamos a decidir sobre a necessidade ou não das cautelares que foram determinadas pela juíza.
Os fatos em si já estão postos a vossas excelências, né? Eu não vou ler todos os laudos, as perícias, né, que são fundamentais para a análise do mérito do processo. O mérito do processo é determinação se culpado ou inocente. O mérito da cautelar, como toda cautelar, é se há necessidade ou não do provimento. No caso, um provimento que determinava a constrição da liberdade. Então, são coisas muito diferentes. No mais das vezes, o provimento cautelar visa garantir, senhor presidente, o resultado útil do processo, né? Nesse diapasão, então, me parece fundamental, nesse momento, lembrar, né, trazer a análise de Vossa Excelência. Em 1956, né, Philip Dick escreveu um conto denominado Minority Report. O enredo se passava em uma sociedade futurista, senhor presidente, onde criou-se um sistema pré-crime. Nele, 3 mutantes, denominados precogs, conseguem prever, presume-se, né, conseguem prever quando uma pessoa irá cometer um crime. E a divisão pré-crime prende essa pessoa antes que ele o cometa. Os precogs disparam mensagens elétricas neurais a uma máquina que traduz as mensagens em fichas, onde consta o nome do futuro assassino, o nome da futura vítima, local e dia da ocorrência. Então, eis a hermenêutica, né, tem sentido oculto do sistema precog. Os precogs geram 3 relatórios, só para entenderem a dinâmica. Quando há um relatório divergente, Minority Report, o sistema se autopreserva e valida os outros 2 como corretos, e toma-se as providências que eu já disse. Vale considerar ainda que os 3 relatórios podem estar errados. Podem estar errados. Como os 3 podem estar certos, o que desqualificaria todo o sistema pré-crime. Afinal, viria a público a ineficiência de se prever o futuro. A garantia da vida, senhor presidente, da propriedade, da liberdade, deve ser defendida para assegurar o devido processo legal substancial, onde também, né, a mitigância, né, a mitigação, a transigência de princípios não pode ter lugar, pois não se trata de mero recurso retórico e tampouco pode transformar princípios fundamentais como a presunção de inocência em artifícios de decoração. Os juízos cautelares, como eu já disse, têm uma lógica própria. Esse ideal cautelar visa a preservação do resultado útil do processo. Não pode secundarizar valores e princípios fundamentais. Ainda mais candentes são essas exortações quando, excepcionalmente, se determinam prisões cautelares. Então, a prisão, senhor presidente, é um mal necessário, e quando não necessário, só prevalece o mal. A formação dos juízos cautelares se baseiam em regras de evidência quanto aos seus pressupostos, e ao passarem por um filtro axiológico, se valem de regras clássicas de inferência, eu vou dizer até inferência precog, para determinar medidas constritivas que impactam indelevelmente a realidade, vez que o tempo não volta e os resultados nele persistem, formando uma espécie de coisa julgada imaterial, sem direito à revisão criminal. Essa visão eu vou aplicar na chamada teoria dos jogos, que foi muito conhecida, né, pelo matemático John Nash, inclusive ganhou o prêmio Nobel, né, de Economia em 1994. Então, essa teoria dos jogos, de forma muito resumida, é um ramo da matemática aplicada, usado nas ciências sociais, com destaque nos campos da economia, biologia, engenharia, ciências políticas, relações internacionais, etc. Computação também. E não deixa de ser aplicado também na filosofia, senhor presidente. Teoria dos jogos na filosofia.
Seu principal objetivo é compreender o comportamento de indivíduos envolvidos em situações estratégicas ou jogos, nos quais o resultado das escolhas de um indivíduo depende das escolhas de outros indivíduos, e encontrar nesses jogos o equilíbrio. Assim, o cálculo das vantagens de uma decisão cujas consequências estão atreladas às decisões de outros agentes. É um sistema. Existem, porém, situações nas quais as interações individuais produzem um resultado em que a utilidade de um dos agentes poderia melhorar, ou mesmo dele ou a de todos, sem implicar necessariamente numa piora para o resto. Quer dizer, não é um sistema de soma zero, né? Todos poderiam sair ganhando. E aí eu vou, já que nós temos aqui, eu falei do John Nash, né, o equilíbrio de Nash, que valeu a ele um prêmio Nobel, escrevendo esse pequeno razoado aqui, me veio, né, à mente, senhor presidente, o equilíbrio de Barroso. Né? O equilíbrio de Barroso ocorre quando os envolvidos desconhecem a atuação um de outro, mas também quando os interesses e consequências são antípodas. Então, estou acrescendo, né, ao equilíbrio de Nash. Variando a solução, aí vai. Variando a solução do ponto de vista do ótimo de Pareto entre o desequilíbrio dominante e o desequilíbrio imperfeito. Isso conforme, lógico, a estratégia adotada. O que tem isso a ver com o nosso processo? Tudo. Simplesmente tudo. Porque nós temos que decidir agora a necessidade de uma cautelar. Que nessa visão estratégica do processo tem que ter um sentido maior. Eu vou privar a liberdade por quê? Qual é o sentido? Então são dois blocos mesmo. Um bloco de um oficial que estava a comandar aquele grupamento e um grupamento, propriamente dito, formado por soldados. Eu não sei se eu falei, mas todos são militares temporários, envolvidos 3 horas antes num tiroteio, né, o qual vocês podem imaginar o grau de adrenalina que isso gera. Só feito esse parênteses, né, dentro da dinâmica processual, que foi que houve? Nós temos a denúncia recebida, processo penal instaurado. Né? A oitiva das testemunhas de acusação já foi feita. O ofendido já foi ouvido. E aí? Vamos decidir essa cautelar? Vamos. Será que pelo nível, pela situação até social, intelectual, né, dos soldados, eles poderiam conspurcar a prova, sumir com a prova? Que prova? A prova já foi produzida, né, pelo órgão de acusação. For alguma testemunha referida, né? A prova agora é da defesa. Né? Nós vamos ter as testemunhas da defesa e vamos ter também a autodefesa, né, nos interrogatórios. Então, a partir de agora é defesa. Esses jovens, né, 19, 20, 21 anos, né, pela sua própria condição, até porque a prova técnica também já foi produzida. Então, qual é a capacidade desses jovens, dos soldados, de impactarem essa prova? Impactarem negativamente, conspurcando essa prova, violando, né, essa prova. Então, me parece que nessa visão estratégica, né, de possibilidades, tenham eles essa capacidade. Né? A contrário senso, a posição do oficial. O oficial, pela sua própria posição e proeminência, os autos estão a indicar faticamente a avaliação do como, porquê e onde, né, ainda não é caso de se fazer agora, mas esse oficial disparou dezenas de tiros em relação, né, em direção ao automóvel. Dezenas de tiros. Recarregou e mais tiros. Recarregou e mais tiros. Então, é inegável quais são os motivos, qual é a tipificação. Isso é outra história. Não vou entrar nesse mérito, porque não é o mérito da cautelar. Dezenas de tiros foram disparados. Né? Ele acabou assumindo uma posição de proeminência,
nessa dinâmica toda. E daí? E daí, pela sua própria posição de oficial, pelo seu nível intelectual, social, ele não vai mais poder influir na prova, que agora é só de defesa? Pode. Porque a prova é só de defesa, mas pode haver um tipo de coação por parte dessa pessoa especial que eu estou a pontuar, que é oficial. Ele pode coagir as testemunhas. Termina por aí? Não. Nós temos 8, né? Nós temos vários réus, dentre eles o tenente. Esse tenente pode também, pela sua capacidade, pela sua proeminência, ele pode coagir os demais corréus. É a inferência, por isso que eu falei em regras de evidência, regras de inferência. Novamente, a matemática está a nos ajudar a entender a vida, porque a vida, caso não se tenha percebido, é muito matemática. Então, há uma inferência clara que ele pode realmente afetar a produção da prova, seja coagindo testemunhas, seja coagindo os próprios corréus, que podem, de alguma forma, né, trazer na realidade por que ele disparou 70 tiros, né, ainda estamos a investigar. Mas, senhor presidente, são 2 blocos. Né? No primeiro bloco dos soldados, pela própria situação dos soldados, de maturidade, de impacto, de relevância, eles não me parece que nesse momento, após a prova ter sido ouvida, a prova do Ministério Público, eles tenham capacidade, né, de que os laudos já estão lá, a balística já está lá, o que eles vão fazer para conspurcar a prova? Quem teria a possibilidade, aí um juízo de inferência do julgador, seria o oficial, pela sua posição, pela sua capacidade de tanto atuar nas testemunhas como atuar nos próprios corréus. Então são situações diferentes. Feita essa análise puramente de um juízo cautelar, né, são 2 providências no meu voto que eu vou submeter à apreciação dessa corte. Então, eu vou conhecer do presente habeas corpus, como também o fez o relator, com a concessão parcial da ordem. Eu vou manter a decisão recorrida quanto ao 2º tenente Ítalo da Silva, Neves Romualdo, por remanescer a incidências dos requisitos íncitos no artigo 255, a linha E. Então não é só, eu falei, está a aparecer garantia da ordem pública e não mais a linha E. É também hierarquia e disciplina, que eu estou falando de um oficial que, regras de inferência, pode mesmo achacar, coagir os corréus que são soldados. As testemunhas, né, que podem ser militares. Então isso afeta também, isso está no artigo E também. Não estou inovando, nem criando situações processuais. Então me parece que persistem os requisitos, estão claros os requisitos, né, para a manutenção da prisão cautelar deste oficial. E aí eu vou, em relação ao outro núcleo, eu vou aplicar aos réus Fábio Henrique, Gabriel Christian, Gabriel da Silva Barros, João Lucas, Leonardo, Marlon, Mateus, Vitor Borges, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, à luz do artigo 3º alineado do CPPM, trazendo o artigo 319 do CP comum, isso no período de 20 até às 5 horas, até que se termine a instrução. O que seria a instrução? O último interrogatório, né, dos réus. Quer dizer, a possibilidade, né, de também haver algum tipo de interação a conspurcar a prova. Mas para eles não é necessário uma decisão tão drástica. Se houver o recolhimento, né, e aí vem a segunda linha, determinar a administração a vedação de portarem armas durante atividades laborais e qualquer prestação de serviço externo, particularmente em ações de GLO e emprego de armas. Então, são 3 linhas de restrição que são
no meu juízo, aplicáveis, né, a esses soldados, e aí cessam, né, os requisitos autorizativos da constrição celular. Então, em decorrência, né, eu estou a dizer que as providências pertinentes ao cumprimento do que eu aqui estou propondo sejam adotadas. É evidente, está se delegando à juíza federal, substituto da primeira, auditoria da primeira, as providências cabíveis no cumprimento das medidas cautelares que ora estou a aplicar. Resumindo, senhor presidente, eu concedo parcialmente a ordem, mantenho a prisão do segundo-tenente Ítalo, né, nos termos do artigo 255-A e 254 do CPPM, aplica aos demais réus medidas constritivas, né, de recolhimento domiciliar noturno, como já disse, vedação de portar armas, expediente interno e totalmente vedada a participação em operações de GLO, emprego das armas, né, cessando os requisitos da constrição celular, que sejam adotadas as medidas preventivas, medidas pertinentes, claro. Quem vai fiscalizar isso é a doutora juíza. Senhor presidente, em síntese, mas o que é necessário e pertinente, esse é o meu voto.